Abra a sua Bíblia, por gentileza, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1 do capítulo de número 15. Nós vamos ler até o versículo de número 19. Por isso, acompanhe comigo a leitura, por gentileza. 1 Coríntios, a partir do capítulo de número 15, versículo de número 1 em diante. Para quem tem dificuldade de achar 1 Coríntios, está antes de 2 Coríntios. Isso aí fica mais fácil. Tá bom? Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois, visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago mais tarde, por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós louvamos e te bendizemos neste culto, com louvores, com a tua palavra, com exaltação, mas agora rogamos para que o Senhor fale conosco através da sua palavra ministrada, que possamos receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós, que o nosso coração seja como uma terra fértil, e que a sua palavra sejam sementes caindo nele e produzindo frutos na nossa vida, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Amados irmãos, neste domingo, não há outra mensagem a ser ministrada, a não ser a mensagem da ressurreição de Cristo. Não há outro tema a ser pregado, a não ser a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. O fato é que Cristo ressuscitou dentre os mortos. A vida venceu a morte, e nos trouxe esperança novamente. O aguilhão foi quebrado. Cristo venceu, Ele saiu da sepultura ao terceiro dia, Ele não está mais lá. Quando você visita, eu tive a oportunidade de visitar por 2 vezes, o Gólgota, e lá onde possivelmente Cristo foi colocado após ser morto naquela cruz, e lá está escrito, Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. E realmente Ele não está mais lá, Ele ressuscitou, e por Ele ter ressuscitado, nós temos esperança, e Ele está aqui em nosso meio, Ele está passeando em nosso meio. Cristo de fato ressuscitou,
E essa é a mensagem que todos nós já conhecemos. Essa é a mensagem que todos nós já sabemos de cor e salteado. Mas o fato e a pergunta que devemos fazer nessa noite é: a nossa vida tem sido vivida digna de servir a Cristo ressuscitado? Observe que o texto que nós lemos, a igreja de Corinto, essa igreja que era a capital de Acaia, uma igreja que estava numa cidade, a cidade de Corinto, que era a capital de Acaia, uma cidade grega, influenciada pelo pensamento grego, pela cultura grega, está sofrendo, está passando por lutas internas e externas. Internas porque estava com problemas entre os irmãos, estava sofrendo com as heresias, com os ensinos errados. Essas informações chegam ao apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo agora escreve uma carta orientando, pastoreando a igreja de Corinto. E ali dentro da igreja de Corinto, estavam alguns irmãos afirmando de não haver ressurreição. Esse é um pensamento grego. O grego não cria na ressurreição dos mortos, e por implicação, eles estavam dizendo que Cristo não ressuscitou dos mortos. Esse era o problema que estava no seio da igreja. E quando a igreja não vive a ressurreição de Cristo, surge no meio dela diversos problemas, como estava surgindo na igreja de Corinto: o problema da imoralidade sexual, o problema de falar mal entre os irmãos, problemas na questão financeira, vários tipos de problemas, porque eles não haviam entendido, não haviam compreendido, e estavam sendo influenciados por falsos ensinos que negavam a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso fica claro no versículo de número 12 do texto que nós lemos. Agora o apóstolo Paulo fala que este ensino falso contamina alguns da igreja. Observe que a estratégia de Satanás, de todas as eras, todos os tempos, e fica claro quando você lê a Bíblia, as Sagradas Escrituras, você vai ver que Satanás, ele sempre vai, de maneira sórdida, de maneira obscura, mas sempre ele vai tentar desviar o caminho daqueles que estão servindo ao Senhor. A Bíblia diz que ele pode se transformar em um anjo de luz para enganar até mesmo os salvos. Ele vai jogando algumas coisas na nossa mente, no nosso coração, que nos desvia da verdade. O que acontecia com a igreja de Corinto? Eles não estavam crendo na ressurreição. Paulo, ele chega a uma conclusão, e ele considera como pecado aqueles que não creem na ressurreição. Ele diz claramente no 1 Coríntios capítulo 15, que eles estão pecando, e que eles não têm o verdadeiro conhecimento de Deus. O verdadeiro conhecimento de Deus. Agora, observe comigo, que a afirmativa de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 19, dizendo: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, tem como objeto central a ressurreição de Cristo. Sem ressurreição não há esperança. Como vive aqueles que não creem na ressurreição? O apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos, nos mostra exatamente isso. Como vive aqueles que não creem na ressurreição de Cristo. Quem afirma que Cristo não ressuscitou, vive uma vida sem limites, vive uma vida sem os absolutos de Deus, e vive uma vida de maneira inconsequente. Talvez você diga no seu coração e na sua mente aí, sentado: não, eu creio na ressurreição de Cristo. Mas crer de qual maneira? Apenas de conhecer? Apenas reconhecer que a ressurreição é um fato histórico, cabal, de fato aconteceu? Como o texto diz, após a ressurreição, mais de 500 homens e mulheres viram Jesus ressuscitado. É esse tipo de conhecimento, é esse tipo de crer, que você crer na ressurreição? Não pode ser assim. A ressurreição é muito mais do que isso. Aqueles que negam a ressurreição, a negam na prática da sua vida diária. Às vezes
até com a boca, de boca para fora, confessam, não, Cristo ressuscitou, mas no dia a dia, na vida, nos relacionamentos, estão vivendo uma vida diferente da palavra de Deus, uma vida sem limites, estão vivendo uma vida sem os absolutos de Deus, estão vivendo uma vida inconsequente, isto é, negar a ressurreição de Cristo. Aqueles que afirmam que Cristo não ressuscitou, ele diz, como o apóstolo Paulo vai dizer, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, o importante é aqui e agora. Amanhã a gente resolve, os problemas a gente resolve depois. O que vai acontecer amanhã, a Deus pertence, de fato. Mas você não se preocupa com a eternidade, você apenas se preocupa em gozar os prazeres desta vida hoje. Louco. O apóstolo Paulo ainda, nesses textos, vai dizer para nós e vai afirmar que quem afirma que Cristo não ressuscitou, está declarando que não existe inferno, que não existe céu. Conclusão, não existe eternidade. As pessoas vivem assim. O inferno é real. O inferno é real. Se alguém está dizendo para você que Deus vai salvar todo mundo, cuidado, não é isso que as Escrituras ensinam. O inferno é real e muitos vão estar lá. E muitos que estão dentro da igreja, um dia vão estar diante do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, vão dizer, Senhor, mas em Teu nome eu fiz isso, em Teu nome eu cultuei, em Teu nome eu dizimei, em Teu nome eu dei ofertas generosas, em Teu nome. E sabe o que o Senhor vai dizer para eles? Apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Então o inferno não é uma história, ele é real. E nós precisamos estar atentos a isso. Há muitos que vivem hoje dentro da igreja, com o nome escrito no livro de membros da igreja, mas o nome não está escrito no livro da vida. Porque quando você olha a vida, os frutos, está vivendo de maneira inconsequente, está vivendo sem acreditar nos absolutos de Deus. Esses não creem nos céus, não creem no inferno, apenas vivem. Por conseguinte, só querem viver esse tempo e esquece a eternidade. Esquece a eternidade. Quem afirma que Cristo não ressuscitou, só tem o ordinário, só vive no natural, não experimenta o extraordinário, não vive o sobrenatural, o milagre de Deus na sua vida, não vive. Então qual é a conclusão do apóstolo Paulo? É que se Cristo não ressuscitou, então não há esperança. Então Paulo coloca toda a sua esperança na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito forte para mim, para nós nessa noite, porque a nossa esperança não deve estar nas coisas materiais desta vida, não deve estar na esposa, no esposo, nos filhos, não deve estar nos prazeres desta vida, no nosso conhecimento, na nossa habilidade de resolver os conflitos, os problemas, tudo isso, não. A nossa esperança tem que estar na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está afirmando. Então Paulo vai dizer que sem a ressurreição de Cristo, nossa fé seria vã, nossa pregação inútil, vai mudar ninguém, nossa esperança vazia, nosso testemunho falso, se Cristo não ressuscitou, tudo isso é falso. Mais ainda, os nossos pecados não seriam perdoados, e mais ainda, seríamos os mais infelizes de todos os homens, porque cremos em uma mentira, Agora observe, que o Novo Testamento inteiro, dá testemunho da ressurreição de Cristo, o Novo Testamento inteiro é categórico, sobre a ressurreição de Cristo, afirma a ressurreição de Cristo, e ele começa com os evangelhos.
Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, você vai ver no capítulo de número 16 a respeito da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Marcos dá testemunho da ressurreição de Jesus. Se você for para Mateus, capítulo de número 28, mais uma vez, o evangelista vai dar testemunho da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E se você pula para o historiador Lucas e abre a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, Lucas vai dar testemunho da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando você pula lá para o Evangelho de João, capítulo de número 20, João, o mais novo dos apóstolos, também vai dar testemunho a respeito da ressurreição de Jesus. Então os 4 evangelhos apontam de maneira categórica para a ressurreição de Jesus. Mas quando você chega no único livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos, você vai observar que o livro de Atos dos Apóstolos é um relato histórico da proclamação da ressurreição de Jesus feita pelos apóstolos. Eles dão testemunho de Jesus ressurreto. Agora, quando você chega nas cartas paulinas e nas cartas gerais do Novo Testamento, cartas escritas pelo apóstolo Paulo, cartas escritas por Tiago, Pedro, João, Judas, Hebreus, todos eles dão testemunho da ressurreição de Jesus. Eles usufruem das consistências históricas para fundamentarem a sua posição a respeito da ressurreição. A posição teológica a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Eles afirmam que Jesus é rei, que Jesus é salvador, que Jesus está vivo, que Ele é o cabeça da igreja, que Ele deve ser crido, deve ser cultuado, deve ser adorado, e que um dia Ele voltará com poder e glória para buscar a sua igreja. Isso é sinal de que Jesus ressuscitou, de que Jesus Cristo ressuscitou. E quando chegamos no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, o livro das revelações, que mostra várias vezes, não Jesus morto, mas Jesus ressurreto, reinando no céu, pronto para destronar Satanás e vir buscar a sua igreja gloriosa. Louvado seja o Senhor. É nessa ressurreição que nós temos que crer. Por isso que falar da ressurreição, para nós, é um motivo de alegria, porque é o que cremos. O Novo Testamento inteiro dá de maneira irrefutável o testemunho da ressurreição. Por isso eu gostaria de compartilhar um tema com os irmãos nessa noite: as bênçãos da ressurreição de Cristo. Quais são as bênçãos que nós temos que tomar posse, porque Cristo ressuscitou, e Ele dá para nós, Ele oferece nós? São as bênçãos da ressurreição de Cristo. A primeira bênção, o apóstolo Paulo fala a respeito dela, mas eu quero ler um texto que está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 3, abra a sua Bíblia comigo, vá um pouquinho mais para frente, primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 3, olha o que Pedro vai dizer a respeito disso. Ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Grave nesse texto a palavra regeneração, porque aí nós temos a primeira bênção. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 3, destaque para nós, a primeira bênção da ressurreição é a bênção da regeneração. Essa bênção é maravilhosa. Neste caso, Pedro, ele relaciona de forma clara a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo com a regeneração, ou seja, o novo nascimento. Só existe novo nascimento, só existe a regeneração, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Que bênção maravilhosa! Falar sobre a regeneração é falar de algo tão misterioso, como João vai dizer, capítulo 3, versículo de número 8, é como um vento, você não sabe de onde vem, você não sabe quando começa, quando termina, quando você vê, você já está com os joelhos no chão, confessando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isso é prova cabal de que algo aconteceu dentro do seu coração.
Podemos observar que a regeneração não é algo que acontece aos poucos, mas é um ato divino. O que nós podemos observar são os frutos produzidos pela regeneração. A regeneração é uma transformação instantânea, vem de dentro para fora. A regeneração é imediata, ao contrário da santificação, que é um processo contínuo, que começa na conversão e vai terminar na glorificação. A regeneração não, é uma obra de Deus, é monérgica, é Deus que regenera o homem, é Deus que convence o homem do pecado. Efésios capítulo 2, versículo de número 5, Paulo vai descrever a regeneração, e vai dizer que a regeneração é uma mudança para toda a vida. Por isso que é impossível o crente verdadeiro, aquele que foi salvo por Jesus, se desviar dos caminhos do Senhor, abandonar a fé. Ele está dizendo então que a obra que Cristo fez na sua vida foi falha, foi fraca. Nós não podemos esquecer dessa doutrina. A regeneração é uma transformação que acontece no nosso coração de maneira sobrenatural, que Deus realiza. Repare, a regeneração, ela não é uma melhoria pessoal, ela não é uma melhoria moral. Muitos acham que a regeneração é algo moral. Não, eu melhorei, agora eu sou uma boa pessoa. Isso não é regeneração. Não é assim que a Bíblia ensina a respeito da regeneração. A regeneração é uma mudança sobrenatural. O regenerado não se torna pessoa boa, ele se torna uma nova criatura. Ele vai dizer: as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Eu agora fui resgatado por Jesus, fui regenerado dos meus pecados. Eu agora sou de Jesus, eu creio na ressurreição. Quem foi regenerado não vive de maneira inconsequente, não vive sem crer nos absolutos da palavra de Deus, não vive de qualquer jeito. Essa mensagem deve nos confrontar. Como que está a sua vida? Você realmente crê na ressurreição de Jesus? Então você tem que ter essa bênção, a bênção da regeneração. A bênção da regeneração, nós temos que entender que a regeneração é uma mudança radical. Eu fazia, não faço mais. Eu roubava, não roubo mais. Eu pecava, agora eu parei. Eu luto contra o meu pecado. A regeneração, ela atinge o âmago do ser humano, o mais profundo, as camadas abissais, o hipotalássico do homem. É lá, no mais profundo do seu coração, que a regeneração alcança. Por isso que é uma obra de Deus. Por isso que é Deus que regenera o homem. Agora observe comigo, que a regeneração é a concessão da vida espiritual. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas quando Cristo nos regenerou, Ele imputou vida dentro de nós. Louvado seja o Senhor. A regeneração é uma mudança que afeta a vida toda. Não é um departamento da nossa vida. Fala que a pessoa regenerada, ela tem um coração agora transformado. A Bíblia diz um novo coração. Significa que Deus tirou aquele coração impertenido, aquele coração de pedra, aquele coração soberbo, aquele coração que só pensava em orgulho, em ter. Tirou aquele coração de pedra e colocou um coração de carne, sensível à voz do Espírito Santo. Regeneração. A bênção, uma das bênçãos da ressurreição de Cristo, é a bênção da regeneração. Agora, há uma segunda bênção, que eu chamo de a bênção da justificação. Agora vá comigo em Romanos capítulo 4, versículo de número 25. Romanos capítulo 4, versículo de número 25. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Romanos capítulo 4, versículo de número 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Grife, marque na sua Bíblia a palavra justificação.
O apóstolo Paulo agora declara de maneira explícita o vínculo da ressurreição de Cristo com a nossa justificação. Mais uma vez, nós estamos diante de algo que é Deus que faz por nós. É Cristo que nos justifica. A justificação, irmãos, é um ato legal de Deus, declarando-nos livres da culpa. Isto por causa da justiça de Cristo imputada em nós. A nós. A justificação é também um ato e não um processo. Eu não estou sendo justificado a cada dia. Eu fui justificado. Cristo morreu uma vez. O sangue dele derramado naquela cruz, por mim foi uma vez. E ele ressuscitou uma vez. E ele me declarou justo, mesmo eu sendo injusto. Louvado seja o Senhor por isso. A justificação não tem degraus como a santificação. Por isso todos aqueles que creem em Cristo estão justificados de maneira eficaz. De maneira eficaz. E de igual forma. Agora, mais ainda, a justificação não é o que Deus faz em nós, mas é o que Cristo fez por nós naquela cruz. Por isso que a cruz, a ressurreição, o sofrimento de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição não pode ser apenas algo emocional para nós. A gente não pode lembrar e chorar quando está assistindo o filme do Mel Gibson. Apenas. Mas a gente tem que viver essa ressurreição na nossa vida todos os dias. Tem que lembrar da morte e ressurreição de Jesus todos os dias da nossa vida. Porque é por meio dela que fomos regenerados e somos justificados. 3 verdades aqui são importantes para nós a respeito da justificação. Primeiro é que a obra de Cristo na cruz é a causa meritória da nossa justificação. Ninguém pode comprar a justificação. Ninguém pode pagar pela justificação. Nós não somos justificados pelas boas obras que praticamos. Nós somos justificados pelo que Cristo realizou naquela cruz. E não podemos nos esquecer disso. Não podemos levar uma vida torta, nos lembrando disso. A segunda verdade é que a fé é a causa instrumental da nossa justificação. Aqui tem algo importantíssimo. Nós não somos justificados por causa da nossa fé. A fé é apenas um instrumento. Ela não é a causa meritória da justificação, mas ela é apenas um instrumento. O terceiro ensino a respeito de justificação é que, através da justificação, o resultado da justificação é que agora nós não somos mais inimigos de Deus. Agora nós somos amigos de Deus. Nós temos paz com Deus. Essa paz que excede todo entendimento. Essa paz que nos alcança quando nós estamos nos momentos mais terríveis da nossa vida. Nos momentos de trevas, de escuridão. Nós podemos fechar os nossos olhos e dizer: Cristo morreu por mim e ressuscitou. Então eu fui regenerado e sou justificado. É isso que traz paz ao nosso coração. Quando o diabo vem nos acusar de que somos pecadores, que não merecemos, nós temos paz no nosso coração. Dizer: eu sou pecador mesmo, eu não mereço mesmo, mas a graça de Deus me alcançou. Louvado seja o Senhor. Justificados. Essa é a segunda bênção. Agora marque a terceira bênção da ressurreição. É a bênção de que a nossa pregação, ela tem propósito. Ela não é uma pregação vã. E Paulo deixa isso muito claro, lá em 1 Coríntios capítulo de número 15, o versículo de número 14, ele diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Bom, se Cristo não ressuscitou, a pregação é vã. Então, se Cristo realmente ressuscitou, como de fato Ele ressuscitou, a nossa pregação, ela é poderosa. Nós temos este tesouro que podemos anunciar. E que tesouro é esse? Que proclamação é essa? É a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você olha para os grandes expoentes das outras religiões, você vai ver que todos eles estão mortos. Todos eles, está lá o jazigo deles.
eles foram mortos por causa do tempo, não conseguiram vencer a morte. Mas quando olhamos para o cristianismo, nós podemos ir até o túmulo de Jesus, e lá está escrito: Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. E sabe por que eu sei que Ele ressuscitou? Porque Ele mora dentro de mim. Louvado seja o Senhor. Então a minha pregação não é vã, a minha pregação não é morta. A nossa pregação tem propósito. Quando abrimos os nossos lábios para compartilhar as verdades do Evangelho, anunciamos, irmãos, algo poderoso e real. Cristo pode transformar uma vida. Louvado seja o Senhor. Lembre-se nesse momento quem você era, o que outrora você fazia e o que Cristo fez na sua vida. Nunca se esqueça de quem você era. Talvez seja isso que ficava na mente do apóstolo Paulo, quem ele era, o que ele fez, mas o que a graça de Deus transformou aquele homem. Louvado seja Deus. Então nós podemos pregar com força, com ânimo, com coragem, porque essa palavra é a palavra de Deus e ela é poderosa. Por isso que Paulo vai dizer: é loucura para os homens, mas para nós que cremos na ressurreição, é o poder de Deus. Podemos anunciar que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Você tem feito isso na sua vida? Se tem feito, é porque você crê na ressurreição. Se não, talvez você não esteja crendo na ressurreição. Crendo só de ouvir falar, mas não de viver essa ressurreição de Cristo. Quarta bênção, a bênção da ressurreição, a quarta bênção é que a nossa fé tem fundamento e segurança. Observe o que Paulo vai dizer no capítulo de número 15, a parte B do versículo de número 14, ele diz: e vã a vossa fé. Mais uma vez, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Mas se de fato Ele ressuscitou, como de fato Ele ressuscitou, então nós temos segurança. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então nós podemos crer que Cristo venceu a morte. Tendo vencido a morte, o Senhor nos dá o firme fundamento para a nossa fé. Não cremos em algo sem sustento, não cremos no absurdo, não cremos em uma história qualquer, não cremos, mas nós cremos sim, na vitória tremenda do Rei Jesus. Ele venceu a morte, e sua vida é o alicerce da nossa esperança. Eu sei em quem tenho crido, eu sei que o meu Jesus ressuscitou. Podem tirar tudo de mim, menos a certeza de que Jesus Cristo é o meu Salvador. É essa segurança, essa fé, agora é fundamentada exatamente nisso. Alguns fundamentos sua fé no pastor, vai se decepcionar. Alguns fundamentos na sua fé na placa, na denominação, vão se decepcionar. Alguns fundamentam sua fé apenas no ensino cognitivo ou teológico da Bíblia, vai se decepcionar. Agora, aqueles que fundamentam a sua fé no que Cristo realizou naquela cruz, esses sim creem na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses sim. Quinta bênção para nós, a respeito da ressurreição, que a ressurreição de Cristo nos traz, é a bênção que os nossos pecados são perdoados. Agora observe o capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo de número 17, olha o que Paulo vai dizer: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. Mais uma vez, Paulo está dizendo: se vocês não creem na ressurreição, logo seus pecados não são perdoados. Mas se vocês creem na ressurreição, logo os seus pecados são perdoados. E essa é uma bênção maravilhosa. Sendo vitorioso sobre o poder da morte, Cristo nos garante pleno perdão dos nossos pecados, e nos garante a paz. Olhem aqui para mim, não há pecado que o sangue de Jesus naquela cruz derramado não tenha poder para perdoar.
se verdadeiramente você se arrepender, o sangue de Cristo é poderoso para perdoar todos os seus pecados. Todos. O mais terrível. Talvez você diga: pastor, eu não acredito que o mais terrível homem, se tiver um encontro verdadeiro com Cristo, pode ser perdoado. Pode. Porque o perdão do nosso Senhor é ilimitado. Ele já nos perdoou dos pecados que cometemos lá atrás, dos pecados que estamos cometendo hoje, e o sangue dele é poderoso para nos perdoar até dos pecados que iremos cometer no futuro. Ele garante isso para nós na cruz. Não cremos em outra coisa a não ser isso. Já não estamos mais, irmãos, debaixo da condenação do pecado. Isaías vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. O castigo foi derramado sobre o Senhor, e por suas pisaduras só nós somos sarados. O Salmo de número 22 descreve aquele momento da cruz, e vai dizer que todos os nossos pecados estavam sobre Cristo. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. E quando Ele ressuscitou, Ele nos proporciona o perdão de todos os nossos pecados. Por isso, nessa noite, não perca a oportunidade de fechar os teus olhos, ser sincero diante de Deus e confessar os seus pecados. Não dizendo ao Senhor: Senhor, perdoe minha multidão de pecados, mas dê nome. Senhor, perdoe, porque eu estou envolvido na pornografia. Perdoe, ó Deus, porque eu adulterei. Perdoe, ó Deus, porque eu fiz isso. Perdoe porque eu roubei. Perdoe porque eu fiz aquilo. Perdoe porque eu falei mal do meu irmão. Senhor, me perdoe, porque se o seu arrependimento for sincero, você vai encontrar perdão nessa noite, em nome de Jesus. A sexta bênção da ressurreição é que a bênção da ressurreição é a nossa garantia. É que nós também ressuscitaremos. O fato de Cristo ter ressuscitado garante que também ressuscitaremos com Ele. Olha o versículo de número 20, de 1 Coríntios capítulo 15. Olha o que Paulo vai dizer: mas de fato, com certeza, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. De fato, Cristo ressuscitou e foi o primeiro a ressuscitar, e depois dele, todos nós que estamos em Cristo, que fomos regenerados, justificados, transformados por Ele, nós também ressuscitaremos com Ele. Cristo é a nossa garantia, Ele é o primeiro. Depois nós também participaremos dessa vitória sobre a morte. Por isso que para o crente a morte não é um ponto final. Não, para nós não. O que move o nosso coração, ou o que deveria mover o nosso coração, é a convicção, a certeza que a vida eterna é a nossa esperança, que nós estaremos com Ele. O texto vai dizer para nós, o texto neotestamentário, que muitas vezes relaciona a ressurreição de Jesus com a nossa ressurreição corpórea. Afinal, lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 14, Paulo vai afirmar: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Louvado seja o Senhor por isso. Agora, vamos filmar o nosso coração e vamos ser sinceros conosco. Será que a gente crê nisso? Será que a gente vive crendo nisso? Às vezes a gente passa dias, semanas, sem acreditar que Cristo vai voltar, sem lembrar que um dia o céu vai rasgar e Cristo vai vir buscar a sua igreja. Agora, nós não podemos nos esquecer que a vida eterna é uma oferta da graça de Deus, recebida mediante a fé em Jesus Cristo. Então nós temos que crer que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e viver uma vida cristã de acordo com a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sim,
receberemos essas bênçãos. Aí sim nós podemos proclamar que Ele é digno de receber toda a honra, toda a força e todo o poder. Aí sim, como igreja, nós podemos nos levantar nessa noite, levantar as nossas mãos aos céus e declarar: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Essas bênçãos, as bênçãos da ressurreição, estão diante de nós hoje, para nós vivenciarmos essas bênçãos. E quem vive essas bênçãos, irmãos, quem vive estas bênçãos, serão os mais felizes de todo o mundo, porque a esperança não está aqui, está no Rei da Glória. Vamos ficar em pé, feche os seus olhos nesse momento, faça a sua oração. Somente o homem que tem a vida eterna é verdadeiramente feliz, somente esses. Sua bem-aventurança, sua alegria não se limita a este tempo, mas transborda para dentro da própria eternidade. Portanto, queridos irmãos, quero convidar todos vocês nessa noite a louvar ao Rei dos Reis, a Jesus, pois Ele nos deu tanto por meio de sua vida e sofrimento. Ele ressuscitou dentre os mortos e nos trouxe a bênção da regeneração, a bênção da justificação, a bênção que a nossa pregação tem propósito, a bênção que a nossa fé tem fundamento e segurança, a bênção que os nossos pecados são perdoados, e a bênção que a nossa ressurreição é garantida. Nós estaremos com Ele face a face. Isso evidencia de maneira contundente de que a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo quebrou o paradigma, a maldição sobre aqueles que são regenerados no seu sangue, bem como nos deixou o legado de que também ressuscitaremos com Ele. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nos abençoe nessa noite, que nos lembramos da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, derramada sobre nós, ó Deus, estas bênçãos tão maravilhosas. Não nos deixe esquecer, Deus, que possamos viver, e que nessa noite nós possamos proclamar, Deus, em alto bom som, que Cristo um dia virá para nos buscar a sua noiva, a sua igreja, ó Deus, e nós podemos declarar: Maranata, ora vem Senhor Jesus, em nome de Jesus. Vamos louvar a esse Deus.